Shalom, nós estamos no dia de Pessah, né, o primeiro dia de Matzah, de pão asmo, e estamos fazendo então uma reflexão sobre esse tema, né, Pessah. E nós vamos falar sobre questões assim bem práticas, porque houve um tempo, né, que afastaram o físico do espiritual. E nós até fizemos um estudo em loco, no grupo, né, na Querrilá, em Salvador, sobre esse assunto, o espiritual e o físico, que eles, nas escrituras, andam juntos. Porém, dentro dessa visão de linhas do cristianismo, de algumas linhas, provocou um abismo, né, uma separação aí entre o físico e o espiritual, enquanto que o Eterno, quando nos criou físico e espiritual juntos, tanto o aspecto físico como espiritual. Então, ele cria uma terra, ele cria um jardim, né, o Gan Eden, ele coloca ali o homem para lavrar e guardar o jardim. Aspectos físicos com aspectos espirituais envolvidos. Então, o físico e o espiritual andavam juntos no princípio. E a restauração fala justamente sobre essa questão de que tanto o espiritual como o físico, eles são importantes e andam juntos. Então, existe uma linha de ensinamento que despreza o físico e supervaloriza o espiritual. Existem aquelas pessoas que desprezam o espiritual e supervalorizam o físico. Nós temos que entender que devemos ensinar um equilíbrio, o equilíbrio que estava no princípio, em que há aspectos físicos e aspectos espirituais, e que, portanto, essas coisas precisam andar juntas, alinhadas com a Escritura. Então, o paraíso, o Gan Eden, onde Adão e Havá, Adão e Eva viveram, era o paraíso, era tanto físico como espiritual. O que vamos ter quando a Terra for restaurada, né, a nova Terra, que está no livro de Revelação de Apocalipse, haverá também uma cidade, haverá também um Gan Eden, um paraíso, e com aspectos também físicos. Por isso que nós vamos ressuscitar, para vivermos nessa nova cidade, essa nova Jerusalém. Então, se não há uma importância para a questão de termos um corpo físico, não há necessidade de haver uma ressurreição. Porque esse corpo físico, ele é ao mesmo tempo corpo espiritual. Ou seja, é algo que é numa dimensão casada entre o que a gente chama físico e o que a gente chama espiritual. Então, é algo conectado, uma conexão. Então, aquilo que foi feito no princípio, o Eterno vai restaurar a sua criação. Então, precisamos entender sobre a importância do físico e do espiritual. E em Pessah, nós vamos ver que há uma grande mensagem espiritual, mas o Eterno lança a mão de questões físicas, de objetos físicos, de alimentos, como o matzá, o pão ázimo, as ervas amargas, né, maror, o elemento, por exemplo, como o cordeiro. Então, são elementos físicos que têm sua conexão com o espiritual. Então, precisamos entender o lado físico e para melhor avançar no espiritual. Então, o Eterno lança a mão de questões físicas para, assim, nós avançarmos na questão espiritual, aprendermos as questões espirituais. Mashiach, ele usava várias parábolas, várias histórias que contavam histórias no mundo físico, histórias que falavam de uma moeda que caiu, que perdeu, de uma massa de pão com fermento, de um homem que saiu para semear, fala das sementes,
dos tipos de terra, o solo com pedras, o solo raso, né? O solo mais profundo. Então, ele vai usar elementos físicos para poder trazer um ensinamento espiritual. Então, essa conexão entre o físico e o espiritual é algo muito importante. Então, para entendermos pensar, é preciso entendermos o seu contexto físico, o seu contexto histórico da sua época. Para que possamos celebrar, né, para que possamos fazer uma memória, para que possamos relembrar e tirar um ensinamento que tenha uma conexão com a sua origem, né, com a restauração. Então, vamos ver o seguinte. O povo de Israel estava no Egito. O Egito aí não é um Egito espiritual, é um Egito físico, tá? E que tinha sua carga espiritual também, mas não era um Egito fictício, não, era o Egito real, o Egito governo, era um poder dominador da época, era um país. Esse país tinha um sistema de governo escravocrata, eles usavam a mão de obra escrava, e o povo de Israel foi escravizado pelo Egito. E Pessah vai tratar justamente sobre essa questão. É algo que passa pelos hebreus, mas que serve de lição aos outros povos. Qual povo que gosta de estar sendo escravo de outro povo? Então, a luta pela libertação dos hebreus é inspiradora para outros povos. Então, ali havia um sistema de governo, um sistema econômico, que era baseado ali na agricultura, né, na criação de gado e a mão de obra escrava. Nós vemos, então, que havia ali uma opressão de um governo explorador de mão de obra, que explorava a mão de obra de diversos povos, porque o Egito tinha escravizado pessoas de povos diferentes, inclusive o povo hebreu. O povo hebreu era um dos povos escravizados. O povo era perseguido, o povo tinha uma grande mortalidade infantil, inclusive porque havia um decreto de assassinato para que fossem mortos os filhos desses hebreus, os filhos homens, os filhos do sexo masculino, fossem lançados no rio Nilo, fossem mortos. Então, havia esse decreto, né, da morte dos filhos dos hebreus. Eles eram explorados pela sua força de trabalho, ou seja, eles não recebiam adequadamente pelo seu trabalho, eram escravos. Então, havia sobrecarga de trabalho, sobrecarga de horas de trabalho. Então, eles nem tinham tempo de ir adorar ao Eterno, né, no deserto. Faraó não permitiu isso. Então, o que é que nós observamos nessa questão? Então, ali estava se passando o quê? Uma forma de governo, né, uma política exploradora, uma política que trazia um peso, um jugo sobre os trabalhadores, eles eram explorados e eles desejavam, então, a libertação daquele sistema de governo, daquele sistema de opressão. Eles queriam ter a sua própria terra para poder trabalhar, para poder produzir. Eles não eram preguiçosos. Trabalhavam muito, mas eles não conseguiam uma qualidade de vida, porque aquele sistema de governo, os ricos cada vez se tornavam mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Então, não é porque eles eram preguiçosos, eles não queriam trabalhar, mas porque era um sistema injusto, um sistema opressor. E vejam, o Eterno permitiu que o povo de Israel fosse parar no Egito 400 anos atrás, em uma outra condição. Mas o Eterno sabia que eles iam passar por essa experiência. Para essa experiência servir de lição a várias pessoas. Então, chegou o momento
em que o Eterno, ele ouviu aquele clamor, aquele sofrimento daqueles trabalhadores, daqueles sofredores, aquele povo que trabalhava, mas mal tinham que comer. Suas condições de habitação eram precárias. Então, essa parte física do Pessa, da história ali dos hebreus, ela precisa ser contada para que haja uma sensibilização de quem se diz que está comemorando o Pessa, realmente não ficar viajando na imaginação em outras coisas que não tem a ver com o cerne da questão, não tem a ver com a real história do Pessa. Então, às vezes, as pessoas ficam cheias de religiosidades, ou com o ovinho da Páscoa, o pelinho da Páscoa, ou até usando até os elementos do Pessa, como matzá, como as ervas amargas, porém, não lembra da questão prática, histórica da coisa. E aí essas mesmas pessoas, elas têm hoje empregados e elas são péssimos patrões. Elas são empregados, mas elas são exploradoras. Elas são aproveitadoras. Elas colocam julgo sobre os outros. Elas são escoradas. Elas buscam o acúmulo das riquezas. Então, ela não entendeu nada do que é o Pessa. Ela está comemorando um Pessa falso, fora das suas origens, apesar de dizer que voltou às origens. Então, na época de Pessa, nós temos que pensar. Nós também vivemos hoje em um mundo físico, que tem um lado espiritual, mas é um mundo físico. Nós temos um governo, nós temos um sistema financeiro, nós temos um sistema trabalhista. E como é que ele é? O que é que ele precisa melhorar? O que é que precisamos criticar e o que precisamos propor de mudança e, da nossa parte, nos esforçar em mudar? Então, aquele clamor do povo de Israel não é porque eles queriam jejuar e não podiam, ou orar e não podiam. Não era só questões espirituais. Eles queriam ter o que comer, ter o que vestir, eles queriam ter uma condição digna de vida. E queriam, claro, adorar o Eterno, ter liberdade para adorar o Eterno. Então, eles tinham necessidades físicas e espirituais. Eles estavam ali debaixo de um domínio, de um governo que era faraó opressor, que de explorar a mão de obra. E eles queriam a terra prometida, essa terra que seria repartida de forma igual para todos por meio de sorteio. Então, todos eles teriam a mesma oportunidade. Ali no Egito, alguns trabalhavam num palácio como escravos, tinham condições melhores, porque tinham uma comida melhor no palácio, um lugar melhor para dormir, mas uma grande parte trabalhava fabricando tijolos, trabalhava na construção civil pesada. Imagina aquelas construções do Egito, sem os guindastes de hoje, sem toda a tecnologia mecânica de hoje. Imagine como foi penoso para os escravos produzirem aquilo. Então, é para nós refletirmos justamente que Pessa, ela não está desconectada do físico. Ela tem, sim, que nos sensibilizar para como está hoje, aqui no Brasil, trazer um aprendizado prático de como está hoje a condição dos trabalhadores. Nós estamos vendo um movimento de valorização dos trabalhadores, nós estamos vendo um governo em que busca melhorar as condições de trabalho, as condições de geração de emprego, de renda, de distribuição de renda. Nós estamos vendo, então, leis trabalhistas que se tornam melhores para o trabalhador, que traz mais benefícios para o trabalhador. É isso que nós estamos vendo, ou estamos vendo um governo que segue mais a linha de Faraó do que a linha de Moshe de Moisés? Ou seja, quais os interesses que estão sendo defendidos, né, pelo governo e suas leis? Então, não adianta comemorarmos um Pessah fora da realidade.
nós temos um contexto histórico, e hoje nós temos o nosso contexto histórico, e temos que trazer uma reflexão prática. Então, sentar numa mesa, comer o matzá, passar o dia de hoje, que o Pêssar começou ontem ao pôr do sol, e vai até hoje o pôr do sol, sem pensar nessas questões, sem pensar como é que eu posso tratar melhor o meu empregado, dar uma condição melhor para ele. Então, o povo de Israel, aquela época, as nações tinham muito essa prática da escravidão. Então, eles foram escravos e eles tinham que aprender a lição. Tanto que em algum texto da Torá vai dizer: lembram que vocês foram escravos na terra do Egito. Então, eles tinham que tratar melhor os seus servos, porque eles foram servos na terra do Egito. Então, tem que servir de uma lição. Então, o que é que nós precisamos aprender, trazer uma reflexão, que ali há um contexto físico, um contexto histórico, e nós temos que analisar isso. Então, vamos lá. Nós vemos que o povo de Israel estava ali oprimido por causa desse governo maligno ali de Faraó. E o Eterno levanta Moisés, para trazer, então, essa mensagem de libertação para que o povo fosse. Faraó não deixa, o Eterno, então, envia pragas, 9 pragas. A 10ª praga foi a última, que foi a morte dos primogênitos, os filhos mais velhos de cada família dos egípcios, né, ali das pessoas que estavam ali no Egito. E para que o filho dos hebreus não morresse, o filho mais velho, então teria que sacrificar o cordeiro, colocar o sangue nos umbrais e na verga da porta, para ser um sinal, né, para que eles não morressem naquela noite, os filhos mais velhos. E aí os egípcios, naquela noite, os filhos mais velhos morreram com essa praga. Os egípcios haviam matado os filhos dos hebreus, os filhos homens, não só os primogênitos, haviam matado todos os filhos homens que nasciam em um determinado período, com o decreto lá do faraó, a lei do faraó. Então, muitos filhos hebreus morreram, não foi só o primogênito. Agora veio a lei do retorno, mas só sobre os primogênitos, e só em uma noite. Mas foi muita dor para os egípcios. E os egípcios, então, deixaram o povo de Israel ir embora. Então, aquela noite de Pêssar, eles passaram de escravos para livres. Houve uma mudança em seu sistema econômico, de um sistema de exploração para um sistema de liberdade. Porém, eles iriam sair do Egito de mãos abanando, sem condições para fazer a travessia do deserto? Não. O Eterno, ele moveu o coração dos egípcios para que os egípcios entregassem para os hebreus ouro, prata, muitas coisas, muitos bens. Então, o povo mudou não só de escravos para livres, mas de pobres para pessoas com condições para poder mudar, uma mudança de vida. Então, eles foram, de uma certa forma, restituídos pelo seu trabalho escravo. Eles receberam, então, ouro e prata. No Brasil, nós não tivemos isso. É claro que, então, se o Pêssar fala sobre a abolição da escravatura, quando se deixou de ser escravo para ser livres, nós não podemos pensar apenas nisso, fazendo uma aplicação espiritual, que o diabo é o faraó, que a nossa escravidão é o pecado. Isso é importante, mas o Pêssar não é só isso, ele começa com algo físico. Então, nós precisamos também analisar nossa questão física. E nós estamos no Brasil. E aqui houve também escravidão. Um povo veio para cá como escravo, foi explorado, e houve a abolição da escravidão. Porém, não foi feito com eles como o Egito fez com o povo hebreu. Então, é esse próprio povo brasileiro que
festejava a Páscoa todo ano, inclusive que o Brasil, dizem, né, esses historiadores, teve essa caravana, as caravelas chegando aqui no período da Páscoa, e eles comemoravam a Páscoa, mas não é o Pêssar original. É essa Páscoa fantasia. Então, eles comemoravam a Páscoa fantasia. Então, eles libertam os escravos, depois de explorarem muito. Porém, eles não fizeram o que a Páscoa ensina, o Pêssar, o verdadeiro. Eles despediram, então, os escravos, mandaram os escravos embora, com as mãos abanando. Então, eles não tinham ouro, não tinham prata, não tinham recursos, não tinham bens. E eles foram lançados numa total miséria. E hoje, nossa sociedade, que está há poucos anos dessa libertação dos escravos, que essa libertação dos escravos tem poucos anos, nós temos em 500 anos de Brasil, então é pouco ano de lá para cá, da época da escravidão para cá. Então temos pouco mais de 100 anos que houve essa libertação. Então, há pouco tempo, há poucas décadas, ainda haviam pessoas que tinham sido escravas e que haviam sido libertas. Então, algumas pessoas vivas hoje conheceram, pessoas bem velhinhas, conheceram pessoas que foram escravas e que tinham sido libertas. Já conheceu elas libertas, mas elas contando que já tinham sido escravas. Então, é uma geração muito próxima. Então, os efeitos dessa injustiça social continuam. E se nós pregamos as Escrituras, e pregamos a Torá, e pregamos o Pêssar, por que nós nos incomodamos quando fala em fazer justiça social? Em distribuição de renda? Quando se fala em cotas nas faculdades para pessoas, né, afrodescendentes, por que nos incomodamos? Pelo contrário, nós que dizemos seguir a Torá, deveríamos estar à frente desses movimentos de justiça social. Senão, nós somos hipócritas. Senão, nós somos aquilo que o Messias condenou como sepulcros caiados. Queremos ter uma aparência, porém, dentro é só podridão. Então, como comemorar o Pêssar? Como passar o dia de hoje e não nos preocuparmos com o povo excluído, o povo desamparado, em sua grande parte, descendentes de escravos no Brasil. Pessoas que foram escravizadas, famílias que foram escravizadas, depois abandonadas, depois de exploradas, abandonadas, sem recursos, tiveram que morar em lugares improvisados, sem nenhuma infraestrutura. Hoje nós vemos as favelas, nós vemos as condições precárias, e quando fala-se em política de justiça social, de fazer habitação para essas pessoas que foram mandadas embora sem condições de construir uma casa digna, depois de anos e anos, aquelas famílias ali em gerações trabalhando como escravos. Quando um governo, uma política se levanta para fazer esse tipo, se vêem críticas em que, em vez de haver as críticas, os que se dizem compreender a Torá deveriam estar à frente. Só que o que é que nós vemos? Vemos pessoas que se dizem seguir a Torá, mas, na realidade, eles seguem um engano. É pior do que aqueles que falam que a Torá já passou e não tem mais finalidade nenhuma. Porque aqueles que se dizem seguir a Torá e prega o contrário, é ainda pior.
antes não conhecesse a Torá, do que conhecer, dizer, se gabar de seguir a Torá e, na verdade, seguir enganos de rituais religiosos, rabínicos, sem os contextos, sem uma prática, um resultado prático no dia a dia que mude a realidade. Então, são pessoas alienadas e que alienam outras, com um espírito de engano, um caminho paralelo. É necessário chegar o momento, e chegou o momento, de que nós precisamos desmascarar esse sistema. Então, precisamos aprender o real sentido de Pêssar. Os escravos foram livres porque o Eterno se importa com as condições de trabalho. O Eterno, ele quer que as pessoas tenham condições dignas de viver, de morar, de se alimentar. Que tenham oportunidades iguais de acessar os meios de produção. Então, o Eterno libertou para levá-los para uma terra boa, que mana leite e mel, que seria dividida por meio de sorteio e em partes iguais, proporcional ao número de pessoas de cada família, para que todos tivessem as mesmas oportunidades. E o Eterno fez com que eles saíssem do Egito com uma provisão ali em ouro, em prata, para que eles pudessem ter uma condição digna, uma restituição. Então, hoje, nós precisamos entender que como é que determinadas pessoas trabalhou para você a vida toda e depois você não traz uma restituição sobre ela, porque explorar. Então, precisamos entender que em Pêssar, estarmos sensíveis à situação social, à situação de exploração em que existe hoje. Hoje existe ainda no Brasil pessoas trabalhando em situações similares à escravidão. De vez em quando, operações do Ministério do Trabalho retiram pessoas dessa situação. E, às vezes, essas fazendas em que eles estão trabalhando em situações de escravidão têm até fazendas de políticos grandes. Então, é um sistema de faraó. E precisamos, então, criticar e precisamos fazer a nossa parte. O matzá é chamado, nas Escrituras, como o pão da aflição. O pão da aflição. Então, lá em Devarim, Deuteronômio 16, o verso 1 e o verso 3, Devarim, Deuteronômio 16, verso 1 e verso 3 diz: guarda o mês de Abib, né, que é a espiga, né, em fase de amadurecimento, e celebra o Pessah a Yahweh teu Elohim, porque no mês de Abib, Yahweh teu Elohim te tirou da terra do Egito de noite. Verso 3, nela não comerás levedado, remetes, né, levedado. 7 dias nela comerás matzot, pães ázimos. Pão de aflição, lehen oni, que é pão da aflição, oni quer dizer sofrimento, aflição. Porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, o Pêssar é para se lembrar dessa época, é para fazermos uma reflexão. Mas, se eu digo que eu faço uma reflexão, e isso não afeta a minha vida hoje, as condições hoje de trabalho, se eu não me sensibilizo, não foi feita uma reflexão.
Foi feita uma alienação, um engano. Tá? Né? O pão da aflição, ler omni, vai falar sobre isso, ou seja, por que comemos matzah? Ah, é para variar o cardápio? Ah, é para ter uma comida típica de Pessah? Não. Nós comemos matzah, que é o lechem oni, o pão da aflição, para lembrarmos de quê? Da aflição. Que aflição? A aflição que eles tinham naquele sistema de trabalho escravo. Então, como é que nós, durante 7 dias, vamos comer pão da aflição e não nos sensibilizar por quem hoje está aflito? Por quem hoje sofre as aflições das explorações, do trabalho, de uma vida de aflição, porque no passado, esses escravos do passado, aqui do Brasil, foram libertos, porém, sem dar a eles condição de vida digna, sem dar a ele o ouro e a prata, uma restituição pelos anos trabalhados. Então, aí se constitui um engano de dizer que está comemorando Pêssar. Comemorando Pêssar coisa nenhuma, comemorando um engano de Hassatã, porque não é Pêssar. Porque o Eterno não vai receber uma coisa dessa. Porque dessas coisas ele fica farto, ele fica querendo vomitar. Então, o nome é Ler Oni, pão da aflição. Está aí, em Devarim, Torá. Agora, muito me admira pessoas que se dizem e parece que não entende bolhufas do que está na Torá. Então, eles querem comer um matzá importado, né? Vindo lá de Israel, nas caixas, né? Inspecionado por rabinos, como se aquilo ali fosse impactar verdadeiramente no peça dele. Ele come aquele biscoito, aquele pão matzá, mas eles não estão nem aí para quem está em aflição. Não estão insensíveis. Eles não colocam o coração por aqueles que estão em situações precárias, em buscar se articular, se movimentar, se envolver, em buscar políticas públicas que tragam uma mudança. Falam tanto de Moshe, mas parece que Moshe era um ser só celestial, um ser de asinhas e de auréola. Não veem que Moshe era um homem que lutou contra um sistema de governo, um sistema econômico opressor, para trazer uma proposta revolucionária de levar o povo para uma terra que manava leite e mel, essa terra que eles receberiam dividida de forma igual e por sorteio. Então, Moshe incomodou muita gente. Mas o Eterno guardou e fez com que ele guiasse o povo. Esse povo que sofreu muitas aflições. E por isso, para lembrarmos daquele momento ali da saída, nós comemos então matzá, né, leroni, o pão de aflição, o pão do sofrimento. Então precisamos refletir sobre essa situação aí de opressão e de sofrimento em que essas pessoas têm passado. Outra questão em Pêssah é que nós comemos maror. Maror, que são as ervas amargas. Ué, e para que a gente come ervas amargas? É uma dieta para emagrecimento? Qual é a questão?
é só um ritual sem sentido? Essas ervas amargas é um lembrete da amargura que foi aquele sistema opressor de um governo político de escravidão em que explorava a mão de obra trabalhadora. Que havia uma grande divisão no Egito. Os ricos eram muito ricos e os pobres miseráveis. Eles viviam a amargura que Faraó não queria deixar o povo adorar ao Eterno. Então, como é que nós vamos dizer que comemoramos Pêssar com ervas amargas e nós não nos sensibilizamos hoje com aqueles que estão em amargura, em uma situação amarga de vida, por um sistema político e econômico de injustiça social, em que 8 brasileiros possuem a maioria da riqueza do Brasil, de milhões. Então, é um sistema injusto. Então, comemorar Pêssar só com cânticos, tem alguma coisa errada aí. E a reflexão de sermos pessoas melhores, buscando uma sociedade mais justa, igualitária. O que é que nós podemos fazer para dar oportunidade para essas pessoas mudarem de vida? Como nós podemos ajudar? Que tipo de políticas públicas nós podemos fazer para compensar esse sofrimento? Imagina, tem gente que reclama da criação do Bolsa Família, que é um dinheirinho assim, mas abre o bocão alegre, falando de que o povo hebreu, quando saiu do Egito, saiu cheio de ouro, de prata. Então, essa restituição de ouro, de prata, que era dos egípcios, e que os egípcios deu aos hebreus, aí é ótimo. Mas, por que não saiu do nosso bolso de hoje? Mas um Bolsa Família, que é tirado do nosso imposto e vai ajudar essas famílias carentes que vêm de grande injustiça social, aí nos incomoda. Então, é uma grande hipocrisia. Ou seja, dizer que comemora Pêssar como um ritual religioso totalmente alienado, totalmente hipócrita, não agrada ao Eterno. Pensando nessa parte da erva amarga, nós precisamos, então, refletir. Precisamos também refletir com relação ao cordeiro. O cordeiro era selecionado ali no 10º dia do primeiro mês do ano, o mês de Abib, que é este mês, e ficava ali sobre observação durante aqueles dias até o 14º dia. Então, ficava o dia 10, 11, 12, 13, 14, esses 5 dias em observação, para ser sacrificado no dia 14 à tarde, para que um cordeiro por família. Mas se o cordeiro fosse grande, não era para sobrar alimento. Então, aquela família deveria verificar uma outra família, outras pessoas, para dividir o alimento,
para que todos comessem cordeiro. Vocês lembram que eles eram escravos? Quantos tinham condições de comprar, de ter um cordeiro? Então, eles dividiam. As pessoas, as famílias que tinham um cordeiro maior, chamaram outros que não tinham. E aí eles comiam, dividiam o alimento. Infelizmente, as pessoas só pensam no cordeiro como algo espiritual, comparando com Mashiach. É importante entendermos o sentido espiritual. Mas o Eterno, ele quer nos ensinar muitas coisas, mas as pessoas só selecionam o que ela quer, para manter o povo no engano. Então vejam o seguinte, vamos pensar aí sobre esse cordeiro, que era assado, e aquelas pessoas daquela família e vizinhos vinham para comer, porque o cordeiro era grande. Se o cordeiro fosse pequeno, suficiente só para aquela família, ia comer só aquela família. Mas se ele fosse maior, ele ia ser repartido. Eu acho muito interessante o texto que é dito, a profecia para Yohanan, que os montes serão aplanados e os vales serão aterrados. Para quê? Para que tudo seja nivelado. Então, naquela noite de Pêssar, uma família não ia esbanjar cordeiro e outra ia ficar sem. Naquela noite, eles iam ter essa divisão, esse repartir do cordeiro. Então, como é que a pessoa diz que comemora o Seder de Pessah e ela vai de encontro, ela vai contra, ela rejeita o que for de ações hoje políticas, públicas, sociais, de buscar, né, essa justiça social, essa redistribuição de renda. Que cordeiro que ela está comendo? Ela não está comendo cordeiro, ela está comendo o bode do diabo. Ela está comendo uma carne de serpente. Que ela não entendeu, bolhufas. Está aí na semente do Pêssar, na origem do Pêssar, o me preocupar com o meu vizinho. Eu tenho esse cordeiro grande e o meu vizinho, ele tem? Será que isso aqui vai sobrar? Eu acho que isso vai sobrar. Não pode sobrar. Não acumuleis tesouros. Então não é para sobrar. Então aí o Hanan vai dizer assim, olha, você que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Você que tem alimento, faça o mesmo. Esse entendeu o que é o Pêssar. Mas e nós? Entendemos o que é o Pêssar? Eram escravos. Não esses escravos bonitinhos desses filmes de hoje, das novelas de hoje. Era miséria, era pobreza, era escravidão. Então, aqueles que conseguiam o cordeiro, e o cordeiro era grande para a família, porque eles não estavam acostumados a comer tanta carne. Então, o esforço de hoje, isso aí mal dá para 3 pessoas. Mas para aquela época, aquilo era carne demais, porque eles não comiam aquela quantidade de carne em uma noite. Então, eles repartiram o cordeiro. Então, nós vemos em cada questão algo para nos sensibilizar.
algo para parar e refletir. E outro, naquela noite, quando eles foram libertos, não saiu cada um para um canto diferente. Não saiu um para o norte, um para o sul, um para o leste, para o oeste, cada um tomando o seu rumo. Eles saíram juntos. Eles saíram com uma consciência de um povo. Um povo que iria pensar como um povo. Infelizmente, hoje, muitos perderam esse sentido de povo. Ele não consegue se sensibilizar porque aquele outro é um brasileiro. Faz parte do seu povo. E é o meu povo. E eu preciso cuidar do meu povo. E eu preciso amar o meu povo. É interessante que o Messias ele vai ensinar sobre essa questão do preocupar com o outro, de preocupar com o que ele teria para se alimentar. Então, o Messias, ele diz o seguinte, no livro de Matitiarro, Mateus capítulo 25, depois você lê aí o capítulo 25, ele diz, em uma determinada parte do capítulo 25, ele vai dizer assim, e quando o Filho do Homem, o Ben-Adã, vier na sua kavod, na sua glória, no seu esplendor, e todos os Malachim Kadoshim, né, os santos mensageiros, santos anjos, santos mensageiros com ele, então se assentará no trono da sua kavod. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, quer dizer, à direita dele, não a nossa direita, tá? A direita dele. Depois a gente explica isso. Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os sadiquim, os justos, lhe responderão, dizendo, Adom, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo, o rei lhes disse, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, Machia mostra aqui um sentimento de povo. São meus irmãos. Meu povo. São pequeninos, são sofredores. São sofredores por quê? Porque eles estão com fome e não têm o que comer. Eles têm sede, mas não têm o que beber. Eles são estrangeiros e não têm onde se aparar. Veja, até os estrangeiros que estavam dentro do território de Israel, ele vai dizer que são meus irmãos. Então, os irmãos dele aqui não é só os Yehudinhos judeus, os hebreus, os estrangeiros, os goim também. Ele vai se sensibilizar, estando ali em Israel, né? E aí nós temos que entender que nós somos brasileiros. E nós temos pequeninos irmãos. Nu, com fome, com sede, em prisão. Veja,
os justos não sabiam quando foi que eles fizeram esse bem ao Messias. E o Messias disse: olha, quando vocês fizeram a um pequenino destes meus irmãos, a mim o fizeste. Então, o que é interessante nós observarmos aqui? Que o Messias, o que ele está trazendo aqui uma mensagem, já perto de ele morrer, e quando a pessoa está para morrer, a pessoa fala aquilo, as coisas que ele acha mais importantes. O Messias agora vai falar daquilo que iria definir o destino dos tzadikim, dos justos. O que é que iria fazer os justos ficarem no reino ou nas trevas exteriores? No reino de meu Pai, como benditos, ou ir para as trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Ele não diz assim. Então o rei disse: vinde benditos do meu Pai, posso ir por herança ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque vocês jejuaram 3 vezes na semana. Ele não falou isso. Porque vocês todo mês sobem no monte para orar no monte. Porque vocês fazem correntes e correntes de orações, jejuns. Porque vocês fazem cultos e mais cultos de louvor e adoração. Porque vocês já leram as Escrituras só esse ano 3 vezes. Não, não foi por isso que ele disse. Então, as pessoas, às vezes, colocam em grande pedestal, em grande destaque, aquilo que ela diz que é espiritual. Então, ela diz que aquilo é importantíssimo. E aqui o Mashiach está apontando algo importantíssimo, que poderia deixar essas pessoas fora do reino, nas trevas, no sofrimento. E não era jejum, não era oração, não era leitura das Escrituras, não era louvor e adoração, não era frequentar a sinagoga, o Beit, o templo, as reuniões assiduamente. Vinde benditos do meu Pai, porque você não perde um culto, você não perde uma escola dominical, nem existia. Veja, o que definia aqui era como eles estavam tratando as coisas sociais, os que sofriam, os que estavam em sofrimento, porque o Mashiach é verdadeiramente o nosso Cordeiro de Pêssar. Então ele está preocupado com quem estava com fome, com quem estava nu, com quem estava enfermo, com quem estava preso. Então, em que lado nós estamos? Veja que eles estavam presos, eram bandidos, presos, mas bandido bom é bandido morto? Ou será que o verdadeiro Messias disse: estive na prisão e foste me ver? Quando te vimos presos e visitamos? Ele disse: quando fizeste a um destes pequeninos. Será que essas pessoas, alguma vez, já visitou alguém na prisão? Ela está mais para o discurso de bandido bom e bandido morto? Ou de visitar os encarcerados nas prisões? De que lado você está? Como está a sua hospitalidade? Como está a sua sensibilidade para com os mais necessitados, os mais pobres? Então, muitas vezes as pessoas estão falando aí do Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, mas esse Cordeiro está com fome e as pessoas não estão dando comer. Esse Cordeiro
está sem lã, está nu e não tem ninguém para cobrir. Esse cordeiro, ele está doente e não tem quem cuide. Esse cordeiro está amarrado, preso e não tem quem vá cuidar. Ou tem, nós sabemos que existem alguns que ainda amam o cordeiro de verdade e está cuidando do cordeiro. Mas como? Cuidando dos pequeninos, daqueles que sofrem. Existem os grandões, existem, né, aqueles que se colocam como elevados, como elite, como a nata, como os dominantes, mas existem os pequeninos. E esse cordeiro, ele está preocupado com os pequeninos. Ele não está preocupado com o faraó. Ele não está preocupado com os governantes lá do Egito. Ele não está preocupado lá com os feitores do Egito, com os grandões do Egito, com os nobres do Egito. Esse cordeiro, ele está preocupado com os pequeninos. E como é que nós dizemos que estamos comemorando Pêssar? Então, eu achei interessante, e quando nós fizermos algo, nós temos que fazer algo em secreto. Porque quando a gente, às vezes, conta, aquilo deixa de galardão. Mas, às vezes, nós estamos muito mais preocupados em ensinar para que outros aprendam e possam também receber galardão, do que ser tão egoísta e querer o galardão só para si. Então, às vezes, a gente conta, acaba perdendo ao galardão, mas a gente acaba fazendo com que vários se motivem e recebam o seu galardão também. Então, às vezes, a gente precisa contar. Então, assim, ontem, eu levei as crianças no abrigo de idoso. E fomos lá levar uns donativos no abrigo de idoso. E eles puderam ver um pouco desse sofrimento, desses pequeninos que precisam ser visitados, que precisam ter alimento, que precisam ter roupa, que precisam ter cuidado. Isso é Pêssar. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo Pêssar. Aqueles hebreus, lá no Egito, como eram os copos que eles usaram em Pêssar? Como eram os pratos que eles usaram em Pêssar? Eles tinham talheres ou comiam de mão? Eles tinham pratos de barro? Então, por que hoje nós vamos nos preocupar em que o nosso Pêssar tem que ser em luxo, com talheres chiques e pratos e copos? É óbvio, se você tem, você usa. Mas se preocupar com isso é uma hipocrisia em preocupar com isso, em vez de preocupar com aquele que está nu, aquele que está com fome, aquele que está doente. Ou seja, nós precisamos realmente avaliar como é que estamos comemorando o Pêssar. Nós temos 7 dias de Matzah. 7 dias do pão do sofrimento. Então, ainda há tempo para fazer. Ainda há tempo para pôr em prática. Então, o Mashiach, ele nos ensina com coisas físicas. E aí ele conta essa história, ele ainda diz mais. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para a Satã, para o diabo, para o adversário e os seus mensageiros. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Adom, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequenos o não fizeste a mim. Há muitas pessoas dizendo que está servindo ao Senhor. Aí você pergunta, você serve ao Senhor? Sim, sirvo ao Senhor. Como é que você serve ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor assim, ó, eu jejuo tantas vezes, eu oro tantas vezes, eu vou no culto, eu participo das campanhas de oração, de jejum, eu evangelizo, sirvo ao Senhor. Mas aqui nesse verso está dizendo assim: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então aqui eles iam servir ao Senhor quando eles matavam a fome de quem estava com fome, a sede, né, do sedento, roupa para quem não tinha, e etc, etc. Então, existe uma forma de servir ao Senhor que muitos que estão dizendo que serve, não estão servindo. Então, ele vai dizer, porque quando você não fez para um desses pequeninos, não fizeste a mim. Irão para o tormento eterno, mas os tzadikim, justos, para a vida eterna. Agora vamos falar dessa questão aí do trono lá, ele vai estar lá sentado e ele vai estar no trono. Veja que o verso diz assim: quando o filho do homem vier em sua cavode, todos os mensageiros com ele, então ele se assentará no trono da sua cavode. Então imagina o seguinte, ele está lá no trono. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então as pessoas vão estar de frente para o trono, de frente para ele, tudo misturado. E aí ele vai começar a separar. Umas pessoas vai ficar à direita dele e outras pessoas vai ficar à esquerda. As ovelhas vai ficar à direita dele, à direita lá de quem está no trono. E os bodes vão ficar à esquerda de quem está no trono. Porém, para as pessoas que estão em pé diante do trono, a esquerda fica na direita e a direita fica na esquerda. Porque é a direita dele, a direita de quem está sentado no trono. Então, se você está olhando de frente para ele, a direita dele está à sua esquerda. E a esquerda dele está à sua direita. Então, o que é direita, para a nossa perspectiva, na verdade, é aonde vão ficar os bodes. E a esquerda, da nossa perspectiva, é aonde vai ficar as ovelhas. Porque na perspectiva de quem está no trono, a direita dele é onde estão as ovelhas, e a esquerda onde estão os bodes. Então, hoje é uma grande confusão de o que realmente é direita e o que realmente é esquerda. E vale a pena as pessoas buscarem entender quem é que é esquerda e direita na ótica do Mashiach e na nossa ótica humana. Na nossa posição, a esquerda é aonde estão as ovelhas e a direita é aonde estão os bodes. A nossa esquerda é a direita do Mashiach, de quem está no trono. Há muita confusão nesse entendimento. E aí, nós devemos, então, estar preocupados em fazer parte desse grupo que estão preocupados com aqueles que sofrem as injustiças sociais, que estão com fome, com sede, que estão presos, que estão
doentes. Então, nos sensibilizar. Então, muitas vezes, nós chamamos, né, esse grupo de pessoas que se preocupa muito com o social, com a exploração do trabalhador, a gente rotula como de esquerda. E aí alguns dizem assim, a esquerda é aonde estão os bodes, mas é a esquerda de quem está no trono, é a direita de quem está na perspectiva humana. E na nossa perspectiva humana, a nossa esquerda é aonde estão as ovelhas, a nossa esquerda é a direita do Messias. É aonde está aquelas ovelhas que se preocupa com relação ao necessitado. Isso quer dizer que os partidos políticos de direita é do bode e os partidos políticos de esquerda é das ovelhas? Não. Existe bode e ovelha em tudo que é lugar aí. Está tudo misturado. Naquele momento, o Messias vai separar. O que eu estou usando aqui para explicar é que algumas pessoas, algumas lideranças, pastores, manipulam as escrituras para dizer que os partidos de esquerda são do bode e os partidos de direita são os das ovelhas. Não tem conexão isso. Por quê? Porque nós temos que verificar se as pessoas elas estão do lado do que o Messias disse, de preocupado com os encarcerados, com os doentes, com os que não têm o que comer, que não têm o que investir, e que está fazendo alguma coisa para diminuir a injustiça social, então esses estão alinhados com o que vão ficar à direita do Messias, que é a nossa esquerda humana, da perspectiva humana, da perspectiva de quem está olhando para o trono. Isso não tem a ver com rótulo de partido. Isso tem a ver com sensibilidade com relação às injustiças sociais. Então, se você foi enganado por algum pastor que disse que não era para você votar em fulano, porque fulano é do partido de esquerda, e esquerda são os bodes, você tem que pegar esse texto e analisar. Pastor, o que é que o senhor tem feito com relação a ensinar a querrilá, a igreja, a congregação, a naquele dia ficar à direita de quem está no trono? O que é que o senhor tem ensinado e sensibilizado as pessoas a repartir o que tem, a ajudar aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede, aqueles que estão visitar os que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão presos, esses que estão rejeitados pela sociedade. O que é que o Senhor tem ensinado? Porque é isso daí que o Messias disse. Quando ele estiver no trono, o que ele vai decidir de quem fica na esquerda, na direita, é isso. Ele não disse, eu vou naquele dia decidir com quem jejuou mais, fica na direita. Quem frequentou mais a congregação, fica na direita. Então, tem muita coisa confusa do que é ficar na direita e ficar na esquerda. Então, nós precisamos entender que é tão importante esse assunto que o Messias vai falar esse assunto já próximo ali de Pêssar. Próximo dele morrer. Então, aqui fica essa reflexão para que nós venhamos analisar que as nações, quando serão colocadas, elas vão estar misturadas. Então, existem pessoas que estão sensíveis ao pobre, ao necessitado. E está misturado. É o Messias naquele dia em quem vai separar quem é que vai ficar na direita, quem vai ficar na esquerda. Não é partido político separado pelo homem. Partido de direita, partido de esquerda. Isso aí é a separação de homens. Não tem a ver com o que está na Escritura. O que está na Escritura, quem vai separar é o Messias naquele dia lá no trono. Então, não se deixe enganar.
Então, preste muita atenção nisso. Busque a se sensibilizar nesses dias de Pessa, nesses dias, no caso de Pessa, de Matzah, no caso, né? Pessa encerra hoje ao pôr do sol, mas são 7 dias de Matzah. Hoje é o primeiro. E nós precisamos aprender essa questão. Vocês lembram que quando chega em Pentecoste, em Shavuot, 50 dias depois de Pessa, eles estavam juntos. Eles estavam juntos, orando. Orando é espiritual. Mas eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia quem passasse necessidade entre eles, entre a congregação. Porque eles vendiam coisas, propriedades, bens, e eles supriam as necessidades. E eles estavam ali juntos. Não só fisicamente, num ambiente, em um espaço, mas eles estavam juntos na divisão, no repartir do pão. E a Ruach HaKodesh desceu sobre eles e os encheu. Talvez uma das razões de que a Kehillah não está cheia da Ruach, está carente de ser cheia da Ruach, seja porque ela não entendeu a mensagem. Ela não se sensibiliza pelo outro. E a Ruach HaKodesh é muito sensível. Não entristeçais a Ruach HaKodesh. Então, vamos nos sensibilizar mais e nos preparar daqui a 50 dias para o Shavuot. Shalom, e que assim o Eterno possa nos abençoar grandemente, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.